Ah, o homem apareceu. Opa! Finalmente, já tinha desistido de você, meu Olha, amigo. eu também. Eu estava quase. Você ligou para o Elon Musk aí para resolver o problema? Então não foi, acho que providência divina mesmo. Acho que autorizaram lá em cima. Eu falei, não fiz nada aqui. Que bom, Fui meu amigo. tentando, tentando. Que Não sei bom, se era que algum bom. bloqueio, o que que era, deu certo. Que bom, cara. Muito bom te ver. Que bom que deu certo. Pessoal, todo mundo ouvindo ok? Manda aí no chat se estiver vendo e ouvindo o Brown aí. Graças a Deus deu certo. Meu amigo, muito bom falar contigo. É um prazer enorme estar aqui com você. Você é um cara que dispensa apresentações, né? Muito tempo aí, embora muito jovem, muito tempo aí de jornalismo, muito tempo já de apresentador, como apresentador, né? Então, um cara que eu já conheço aí dos noticiários há um bom tempo. Então, um prazer enorme falar contigo. Vamos tentar ser bem breve aí, né? Porque você tem que entrar daqui a pouco ao Vai vivo no ver. Bradock. Depois a gente vem com um pouco mais de tempo para Isso que eu ia recuperar esse tempo falar, perdido. é o ensejo para marcar outro já. Já fica É isso aí, meu justificativa aí. amigo. Muito obrigado pela atenção. Imagina, que isso. Prazer é meu, Fred. Obrigado pelo convite. Que bom que deu certo. Então, cara, o que que a gente tenta fazer aqui no perfil, cara? Eu sempre faço um bate-papo com o pessoal, sempre sobre segurança. A gente tenta falar aqui, tenta abordar alguns temas aí que são temas importantes, temas relevantes, e que nem sempre a gente consegue falar abertamente sobre isso, né? Por falta de espaço, por algumas limitações às vezes. E aí eu tive a ideia de convidar algumas pessoas, e você foi a primeira delas aí, para a gente poder ter alguma visão diferente daquilo que a gente fala, mas realmente um enfoque diferente de alguém que é autoridade no que faz, que realmente entende. Porque às vezes eu penso que a gente ficar falando de segurança só dentro da segurança fica uma coisa meio presa e às vezes a gente fica uma dificuldade de entender a visão de quem está de fora. E a gente depende muito do jornalismo, depende muito da imprensa. Então é muito bom ouvir alguém que entende, alguém que faz um trabalho sério. Então a ideia é essa, te chamar para a gente trocar algumas ideias, bater algum papo aqui e tentar evoluir um pouquinho nisso. Mas só para fazer uma contextualização rápida, eu queria que eu já te conheço há muito tempo aí de Jovem Pan, vários programas aí, Pingo nos Is, ali uns programas bem interessantes. Eu queria que você falasse rapidamente aí do seu histórico no jornalismo aí, de onde você começou até chegar onde você está aí apresentando aí o Bradock, a Revista Oeste. Rapidamente aí para a gente não perder tempo, só para dar um geral para a galera que não te conhece aí. Pois A bola é sua, meu. Você é, está acostumado a jogar a bola para lá e para cá, hoje é a sua vez. Eu quero te ouvir, meu amigo. oh, boa, Fred. Não, então, a história começa lá na própria Jovem Pan, né? Eu entrei lá na Jovem Pan estagiário ainda, foi em 2014, estava com 18 anos de idade, hoje eu estou com 28, e lá eu fiquei 10 anos na Jovem Pan. Entrei lá como estagiário, é uma função com outro nome, mas basicamente, para resumir, para não ser muito técnico também para quem não é do meio, eu marcava entrevistas, recebia convidado, levava papel para os locutores, enfim, com os textos que o pessoal escrevia, levava para o estúdio, enfim, uma função ali mais ou menos de auxiliar de produção. Fazia meio que tudo, um pau para toda a obra. E a partir disso fui escalando ali na hierarquia interna, passei a escrever, que é uma responsabilidade um pouco maior, que é delegada só para quem já tem um pouquinho mais de experiência, enfim, fui galgando degraus ali até que eu me tornei repórter lá na própria Jovem Pan. Isso a gente está falando ainda da Jovem Pan Rádio, ainda não era a televisão. Na rádio eu virei repórter, um chefe lá achou que eu podia me dar bem por causa da minha voz, achou que minha voz era boa para rádio, tal, não sei o quê, me colocou lá. Uma coisa que eu nem tinha muita pretensão, nunca tive muita ambição de aparecer, pelo contrário, o molecão estava lá, feliz da vida, fazendo as coisas de produção, tal, me divertindo, não tinha problema nenhum, o cara resolveu que eu poderia falar no ar. Daí veio essa oportunidade, virei repórter da rádio Jovem Pan, então, e daí começou a minha história por lá, no ar, né? À frente das câmeras, dos microfones, como repórter. Depois passei a apresentar alguns programas, apresentava esporadicamente, em folgas dos outros apresentadores, ou escala de final de semana, até que eu fui colocado como titular de alguns programas e por último, dos Pingos nos Is, né? Que acho que foi a grande vitrine, inclusive nacional para mim, e já na época da televisão, eu peguei essa migração da Jovem Pan de rádio para depois um canal de YouTube e, por fim, a televisão. Peguei todos esses momentos e aí apresentei os Pingos nos Is. Daí saí de lá esse ano agora, 2024, estou lá na Oeste e no Bradock, como você falou. Ah, que massa, cara. Muito legal. E a gente admira muito o trabalho que você faz lá, cara. Eu, não, eu vou falar que eu me sinto até constrangido de tentar te entrevistar, porque tentar entrevistar ou apresentar algo com um apresentador é bem difícil, né, cara? Mas eu vou te fazer algumas perguntas para a gente tentar contextualizar e extrair um pouquinho da sua experiência. Você apresentou um programa chamado Flagrante.
não foi? Foi. E aí, enquanto jornalista ali, qual foi a sua percepção ali de apresentar, nesse caso, de trazer ali notícias do meio policial? O que que você sentiu ali de diferente do jornalismo comum para notícias do cotidiano, de uma maneira geral, para o policial? E depois você veio para com um enfoque mais político, né? Mas na questão da sua experiência do programa policial, o que que você acha ali que é diferente, que mais chama atenção ali enquanto jornalista? Olha, primeiro, o Fred, o espaço que é dado para a polícia, porque isso é um fato, né? Hoje você tem uma ideologização muito grande da comunicação, não só, não estou falando dos veículos que eu trabalhei, não, pelo contrário, hoje na Oeste não sofro com isso, nada disso, mas tem uma presença muito grande nos veículos de comunicação de profissionais que são mais à esquerda, e por essa doutrina ideológica, são muitas vezes profissionais que são refratários à polícia. Então, a abordagem geral e nos noticiários é essa, muito, como vou dizer, com o nariz torcido para tudo que venha das forças de segurança. Quando a gente faz um jornal policial, pelo contrário, a gente abre espaço para a manifestação dos policiais, para entender um pouco o que é o cotidiano, quando a gente mostra as ocorrências, a gente consegue trazer mais informação, até por uma questão de tempo, de espaço, né, a gente consegue se debruçar melhor. E uma coisa que eu notei, Fred, é que tem um interesse cada vez maior do público, né, nesse tipo de programa, você falou, né, eu apresentei lá o Flagrante na Jovem Pan, tem uma demanda cada vez maior do público por isso, por programas que se dediquem a isso, e no próprio noticiário geral aumentou a presença de segurança pública, dos crimes que acontecem, das discussões sobre legislação no Brasil, a cultura de impunidade, enfim, tudo que está relacionado ao universo de segurança, tem uma preocupação maior, uma atenção maior do brasileiro. E eu acho que o motivo é porque a gente está num país cada vez mais inseguro, mais perigoso, mais violento, que você não consegue sair à rua. Então, à medida que vai aumentando a violência, vai aumentando também o interesse das pessoas por esse tema, e saber quais são as últimas novidades aí da bandidagem, o que estão fazendo de diferente, ou, por outro lado, como é que está o trabalho da polícia, quais são as dificuldades. Então, quando a gente levanta algum problema, faz uma matéria que mostra uma dificuldade no dia a dia do policial também, isso tem grande interesse. Então, eu sinto que está aumentando. E tem essa dificuldade que eu falei, né? Hoje as redações estão praticamente dominadas, aparelhadas. Estou falando aqui de grandes veículos, né? Claro que tem exceções, eu acho que eu trabalho em um deles, que é o Oeste. Mas as redações são hoje povoadas por pessoas que têm uma inclinação a questionar ou a duvidar da índole do policial, da capacidade de sempre tratar o policial como errado e que ele é que precise mostrar que está certo. Então, sempre tem um tratamento muito hostil. Acho que essa é a palavra, um tratamento hostil, uma abordagem inadequada. Então, acho que o desafio dos profissionais da área é esse, é driblar isso. Mas o que eu vejo, assim, e como comunicador, como profissional, é que tem um interesse cada vez maior por esse assunto. As pessoas estão mais atentas, né? E até os resultados de eleições aí acho que estão mostrando isso, né? As pessoas amadureceram, elas não estão mais reféns desses formadores de opinião, digamos assim. Então, acho que tem um espaço aí interessante a ser explorado. Perfeito, meu amigo. Você acabou entrando na próxima que eu já ia te perguntar. Você já deu uma aula aí, até para ganhar tempo. Você já explicou bem uma coisa que eu ia te perguntar aqui. Eu recebo muito questionamento aqui nas redes, aqui no perfil, né? Quando a gente abre caixinha de perguntas, eu faço muita caixinha de perguntas, e as pessoas sempre perguntam algo assim, como que a gente pode fazer? O que que nós podemos fazer para mudar a abordagem da mídia ali com relação à polícia? Porque realmente esse é um viés muito notável, fica muito claro que boa parte da imprensa tem um enfoque ali, às vezes, bem puxado para a esquerda, como você já bem observou, e é sempre um enfoque muito parcial. A gente observa notícias, igual recentemente houve uma situação, duas situações que te chamaram a atenção recentemente. Primeiro foi aquela operação policial no Complexo de Israel, no Rio, há cerca de uns 20 dias, quando a polícia programou uma operação, foi entrar no Complexo de Israel, foi recebida a tiros, e os tiros advindos dos morros acabaram atingindo algumas pessoas que passavam pela Avenida Brasil. Aquelas imagens circularam das pessoas ali presas entre os carros. Não sei se você se recorda desse fato. As pessoas se escondendo ali na mureta que divide a rodovia, né? E ali alguns veículos de imprensa que faziam a cobertura, de imediato já acusavam os policiais de que os tiros dos policiais teriam atingido as pessoas que estavam passando. Só que os policiais estavam em conduta de patrulha subindo o morro. Ou seja, o confronto era daqui para lá e de lá para cá. Então, obviamente, aquelas pessoas que vieram a ser alvejadas atrás ali dos policiais, por razões lógicas, viria
Os tiros vieram, se fôssemos apontar um culpado, vieram dos traficantes. Só que alguns veículos ali já apontando e já crucificando a ação da polícia. Então, eu queria até ouvir mais um pouco de você. O outro caso que eu ia dar para você fazer uma conclusão bem abrangente, nós tivemos agora recentemente o caso de Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, caso muito grave, né? Que a imprensa, vocês repercutiram na Revista Oeste lá bastante esse caso, e a gente viu ali várias abordagens diferentes de um mesmo fato, ficou muito claro. No primeiro dia ali, a gente já via algumas pessoas tratando ali a vítima, né, que foi vítima naquele caso, mas que é uma pessoa que era envolvida com crime, sendo tratada ali de uma maneira totalmente como se fosse apenas uma vítima, e os policiais, possivelmente havia alguns policiais que estavam fazendo escolta deles, já sendo apontados como envolvidos no... Só pelo fato de terem ventilado que eram policiais que faziam escolta, já jogaram para eles o canhão ali, vamos tratar que eles são os culpados, até que isso seja provado ao contrário. Então, é o inverso, né? Nós temos que provar que nós somos inocentes. Então, eu queria ouvir um pouco de você, enquanto jornalista, o quão importante é esse trabalho de rede social, esse jornalismo que vocês têm essa abertura de fazer, e ver se realmente, na visão de vocês, você acabou falando isso um pouco, já depois eu deixar um pouco mais claro, na visão de vocês, enquanto jornalistas, é muito claro também esse viés contra a polícia, ou é uma coisa que apenas nós da segurança que temos essa visão e a gente sofre um pouco mais porque está na nossa... Você consegue enxergar essa visão enviesada aí por parte de uma boa parte da imprensa? Com certeza tem, Fred, e acho que o caminho para isso, para evitar situações como essa, né, que você falou muito bem, que teve essa distorção, essa abordagem inadequada, acho que é a comunicação. Acho que não é destruir pontes, eu sou muito mais favorável a construir pontes. Então, o que eu acho é que cada vez mais as corporações tinham que investir nesse trabalho de comunicação, seja em redes sociais, isso é fundamental, porque é uma comunicação direta, e aí você elimina essa necessidade de reprodução no meio jornalístico. Então, que as polícias cada vez mais divulguem as suas ocorrências, postem imagens, façam materiais de divulgação com apelo, e tem profissionais muito capacitados nessa área. A gente conversa, por exemplo, com assessoria de imprensa da Polícia Militar de um determinado estado. E você vê lá que tem gente muito qualificada, que trabalha bem com redes sociais, que sabe operar isso. Acho que é fundamental essa competência para fazer essa divulgação paralela aos veículos de comunicação, porque isso também já coloca uma certa pressão nesses veículos, porque a pessoa vai estar lá vendo o jornal e daí ela vai se deparar com uma cena, por exemplo, de um assalto, e aí se a reportagem estiver distorcendo e falando que o policial agiu mal, ela vai falar, pô, não, mas eu já vi esse vídeo, já chegou lá para mim nas redes sociais. Então acho que isso também é um bom freio de arrumação, que as próprias corporações apostem em melhorar a sua própria ferramenta de comunicação, porque isso acho que ajuda também a eliminar essa má vontade ou essa postura inadequada dos veículos. E também construir pontes, e cada vez mais as polícias dedicarem ali os seus oficiais para terem uma boa assessoria de comunicação, que procurem as redações, que mostrem o que aconteceu, ofereçam pautas, porque isso é uma dificuldade, né? Às vezes tem muitos colegas, eu vejo até colegas que, em alguns casos, são caras corretos, não tem essa inclinação ruim, mas às vezes tem um certo... não sabem muito bem como chegar, uma dificuldade de acesso aos policiais. Então, que as assessorias cada vez mais procurem os jornalistas quando tiver alguma ocorrência, divulguem, que seja um contato cada vez mais transparente, assim, por mais que sejam veículos que muitas vezes sejam refratários ou que tenham essa abordagem, como eu falei, mais à esquerda, que apostem em distorção, mesmo assim, acho que tem que procurar, até porque é uma questão de corporativismo, assim, de benefício próprio desses policiais. As redações, as chefias valorizam muito quem tem fontes, né, quem tem informações exclusivas. E no meio policial, principalmente, é difícil você ter bons repórteres de polícia. Você conta nos dedos, um ou dois, tem alguns aí mais famosos. Roberto Cabrini, vou citar um exemplo, por exemplo. É um cara que sempre fez um trabalho correto, e ele conseguiu ter abertura com as corporações. Então, acho que à medida que o jornalista vai fazendo isso, ele vai conseguindo mais espaço, vai tendo informações exclusivas, ele se valoriza, ele consegue melhorar a sua situação profissional. Então, acho que é benéfico para as duas partes. Então, acho que é isso, tem que ter esse contato, apostar nesse contato mesmo com os meios que sejam refratários. E aí, se o cara fizer uma reportagem que seja nociva ou que seja distorcida,
tem aí as redes sociais para desmentir, para mostrar o que aconteceu de verdade, e as pessoas estão cada vez mais atentas, as pessoas não são ingênuas também, elas sabem fazer esse filtro, ver uma reportagem e falar, pô, mas peraí, tem algo errado aí, como é que tá falando que o cara fez isso? As pessoas têm juízo, as pessoas amadureceram, então acho que não tem mais uma massa de manobra boba e pessoas manipuláveis. Acho que o mundo mudou muito. Então, acho que cada vez mais as corporações tinham que apostar nessa comunicação, Fred. Excelente, cara. E você falou uma coisa aí muito interessante. Eu acho que eu tenho essa mesma percepção. Há algum tempo atrás, a gente assistia o jornal, ouvia ali a notícia e aquilo era verdade. Então as pessoas eram conduzidas, eu vi no jornal, então aconteceu. Hoje em dia o senso crítico está muito mais aflorado. Então a pessoa ouve, ela assiste a notícia, ela já vai correr no computador, correr na internet, checar outras fontes para ver se aquilo procede ou não. Daí a importância. Pode falar. Não, e sabe uma outra coisa, o Fred, que também acho que tem que ter transparência? Quando algo de errado acontece, a polícia não tem que ter medo de falar também que aconteceu e que é ruim, porque gente que seja desonesta ou mau caráter tem toda a profissão. Tem jornalista desonesto, tem professor desonesto, tem policial desonesto, faz parte, não tem, é inerente à raça humana. Então é algo que ninguém tá sujeito, que tá todo mundo sujeito, ninguém está livre disso, e as polícias também não. Então acho que é falar, sim, tem maus policiais e estão sendo combatidos, sim, isso é uma conduta inapropriada, isso é uma minoria, isso é uma ação isolada, não é a política da corporação, então acho que isso também ajuda e as pessoas também, falando nessa maturidade, me ocorreu isso que eu esqueci de te falar, Fred, você falando que as pessoas têm mais esse senso crítico, para isso também, para os casos em que tem, por exemplo, algum abuso policial, algum excesso, algum oficial que não agiu de acordo com aquilo que é preconizado, as pessoas também têm maturidade para entender isso. Então acho que essa admissão e esse trabalho público também não tem problema nenhum, as pessoas entendem. Exato. Cara, excelente. Só para encerrar aqui, eu já vou te liberar, já que eu sei que você tem que entrar para gravar aí. Imagina, fica Uma tranquilo. outra. Você hoje está atuando praticamente 100% aí no cenário político, jornalismo político, né? Então, dentro desse viés, queria te fazer uma pergunta, porque aqui no estado, eu moro em Mato Grosso, trabalho em Mato Grosso, eu falo de imprensa de uma maneira geral, mas aqui no estado eu me dou muito bem com a imprensa. Eu acho que a imprensa aqui é bem tranquilo, bem transparente. Nós não temos grandes problemas com a imprensa aqui, como vemos em outros estados. Então, a gente acaba falando porque a gente se ajuda. Eu me vejo na posição de um colega que trabalha no Rio, eu me vejo na posição de um colega que trabalha em São Paulo. Então, a gente acaba falando um pouco. Hoje, atuando no cenário político, na sua ótica, como você é um cara que fala mesmo, que tem abertura para falar, você vê uma mudança muito grande nessa abordagem jornalística, de uma maneira geral, não só dos veículos que você atua, com a alternância de poder ali de um governo de direita, esquerda, estou falando de um governo federal. Você enxerga, enquanto jornalista, uma mudança coletiva na abordagem ou você acha que ainda fica a depender de veículos? Você sente um movimento de mudança de acordo com a alternância do poder ali? Com certeza, o Fred, até porque tem um componente muito pessoal, né, nessas decisões, um componente muito individual. Então, vai muito da índole, das preferências pessoais do jornalista, né, o tipo de abordagem. E hoje, na comunicação, isso que eu estou falando não é nenhuma novidade, ainda é uma realidade. Hoje, os profissionais de comunicação, majoritariamente, estão posicionados mais à esquerda. Teve até pesquisa que saiu recentemente, fez uma sondagem em redações e esses profissionais têm uma inclinação muito maior para a esquerda, centro-esquerda, eram lá os tópicos da pesquisa. Então, eu imagino que isso se traduza no trabalho. Claro que se traduz, tem uma diferença. Se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje, uma notícia que a gente deu hoje à tarde lá na Oeste, desmatamento. Desmatamento bateu um recorde agora, um índice que não era visto há 15 anos. Olha a abordagem que houve no governo anterior e no governo atual, desses mesmos números. Aliás, números muito piores agora, mas pegando o pior cenário do governo anterior e o pior cenário do governo atual, que, repito, atualmente está muito pior, o índice está até maior do que no governo anterior. A abordagem é completamente diferente. No governo anterior era uma sensibilização, um clamor popular que agora não acontece. Então, os mesmos problemas, as mesmas coisas, a depender do governo de turno, é claro que a abordagem muda. Mas muda também a reação da audiência, né? A gente vê que as pessoas, justamente por isso, né, por essas mudanças, conforme
conforme a conveniência, pararam de acompanhar muitos veículos, vários estão tendo uma queda de audiência tremenda. Outro dia eu estava vendo a notícia aí do Fantástico, da Globo, dando a menor audiência em 50 anos, no dia que fez lá uma reportagem de quase 20 minutos sobre o caso do Bolsonaro, sendo que no domingo passado não tinha falado da vitória do presidente dos Estados Unidos. Então, as pessoas estão atentas a isso, estão dando a resposta. Excelente, cara. Só para te liberar, a última coisa, uma curiosidade minha. Você fica ali no meio no Braddock ali, com aqueles comentaristas ali, super posicionando ali de maneira firmemente. Você fica ali enquanto apresentador, rolando a bola para lá e para cá. Vou te fazer uma pergunta. Você sofre com os haters também ou fica só para eles? Não, sofro também. Chega para mim também e é uma responsabilidade grande. Você estava falando no começo, o Fred, de me receber e tal. Eu não sou nada na fila do pão, mas eu fiquei me lembrando muito de quando eu comecei nessa estrada aí, no jornalismo de opinião, nesse tipo de programa, fazendo programa com Augusto Nunes. Eu sentava ali, eu vi o Augusto, cara daquele quilate, eu falava, Pesado, caramba, né? durei pesado. No Braddock é uma sensação parecida. Então é um desafio todos os dias e o hater chega também, vem do mesmo jeito. Faz parte, né? Meu amigo, eu sei do horário, eu botei aqui até o horário para não ter problema. Para quem não sabe, o Brau vai entrar agora no Braddock ao vivo ali, então a gente vai ter que liberar ele. Foi bem rápido, cara. A gente teve um probleminha inicial aí. Mas, cara, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Pô, admiro demais ali você, a bancada toda ali do Braddock, a gente acompanha. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Tive a oportunidade de participar com vocês ali num convite ali. Foi muito especial, muito que eu gostei bastante. Agradeço demais pelo trabalho que vocês fazem, um jornalismo diferente, um jornalismo sério, preocupado com os fatos e não com nenhum tipo de narrativa. Eu acho que é assim que as coisas têm que ser e as informações têm que ser passadas dessa forma. Meu amigo, muito obrigado, viu? Imagina, eu te agradeço, Fred, pelo carinho e é isso, pode contar comigo. Pena que cheguei tarde aqui, não deu tempo por causa desse probleminha técnico, a gente encurtou um pouquinho, mas não tem problema, já fica aí a justificativa para a gente marcar outras vezes. Valeu, eu te agradeço muito, Fred, pelo carinho. Meu Valeu. amigo, boa noite. Pessoal, aí quem não Pra segue o nós. Vitor aí, já coloca para seguir o Vitor aí. Quem não me segue também, vamos juntos, pessoal. Um abraço, boa noite a todos.